Juízes, capítulo de número 8, nós faremos a leitura a partir do versículo 22. Encerramos nesta noite a saga de Gideão, desde o capítulo número 6, que nós estamos vendo a sua história. E hoje, então, nós encerramos a longa história de Gideão. Ouçam, meus irmãos, o que diz a palavra do Senhor, Juízes capítulo 8, versículo 22 até o versículo número 35. Diz assim a palavra de Deus. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal, e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abzerritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Vamos orar, meus irmãos? Baixe sua cabeça. Peça ao Senhor que fale com você nesse momento, por meio da exposição da sua santa palavra. Ó Deus, nos colocamos diante do Senhor nesse instante com a confiança de que o Senhor nos ouve. E o nosso pedido, ó Pai, nesse instante é que, mais uma vez, o Senhor possa falar ao nosso coração por meio da pregação da palavra. Traz, ó Deus, clareza nesse texto, que seja compreensível, ó Pai, as palavras que aqui estão escritas para cada um daqueles que aqui se encontram. Que o Senhor possa, à luz desta palavra, expor os nossos pecados, os nossos erros, também nos conduzir até Cristo Jesus, o nosso libertador, aquele que morreu na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. E é em nome dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós te oramos hoje e para todo sempre. Amém. Você já ouviu falar sobre avivamento bíblico? Não estou falando da igreja, estou falando sobre um conceito que surge dentro do meio evangélico, sobre um despertar espiritual, que por vezes é necessário. Nós já tivemos alguns avivamentos na história. Por exemplo, quando a Reforma Protestante ocorre em 1517, nós temos ali um avivamento espiritual, bíblico, importante na história do povo de Deus. O que muita gente se esquece é que a necessidade de um avivamento surge quando nós temos um momento de apostasia. E sobre apostasia, pouco se fala dentro do meio evangélico. Mas a apostasia, ela é muito presente em nossos dias e é algo extremamente grave, extremamente preocupante, que por vezes é sutil, não é perceptível e é confundida com um período de aparentemente crescimento
do povo de Deus, aparentemente crescimento da igreja. Quando nós olhamos para esse texto de Juízes, nós encontramos aqui um período de apostasia. Apesar de o texto falar sobre um período de paz, apesar de a terra aparentemente estar bem, o que nós vemos aqui nesse texto de Juízes é um tempo estranho, um tempo em que o povo do Senhor se esqueceu do Senhor. Veja, Juízes tem sempre essa temática, não é verdade? Em muitos momentos aqui nós já vimos isso acontecer. O povo se esquece de quem é o Senhor, se esquece de todo o bem que o Senhor fez e abandona a adoração a Deus. E diante disso eles passam um tempo em sofrimento e é nesse contexto então que surge um juiz. Foi assim com Otiniel, foi assim com Eude, foi assim também com Baraque e vem com Gideão. Com Gideão nós temos um aspecto diferente, porque embora a terra esteja ficando sem guerras, mas nós estamos vendo um período em que o povo do Senhor ele se afasta completamente de Deus, mesmo durante o período em que o juiz estava vivo. Nós temos aqui uma grande apostasia, que é vista tanto na liderança, como nos demais que fazem parte do povo de Israel. E, meus irmãos, nós precisamos compreender as faces da apostasia. Você que está sentado aqui hoje, talvez nunca tenha parado para prestar atenção neste assunto, talvez ele nunca tenha chamado a sua atenção. Em algum momento você já se preocupou com a apostasia da igreja? Esse tema já foi motivo para que você orasse ao Senhor, pedindo para que Ele viesse a livrar a igreja de um período tão difícil quanto esse, em que muitos irão apostatar da verdadeira fé? Nessa noite o Senhor nos mostrará as faces da apostasia, para que eu e você, então, sejamos capazes de reconhecê-lo e lutarmos contra isso. Vejamos então, meus irmãos, a partir do versículo número 22 até o versículo número 35, duas faces da apostasia. Em primeiro lugar, o declínio espiritual da liderança, versículo 22 a 32. E depois nós veremos, do versículo de número 33 a 35, que a outra face da apostasia é o abandono completo da verdadeira adoração. Vejamos o que diz o texto a partir do versículo 22, então, sobre o declínio espiritual da liderança. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. O que nós temos aqui provavelmente é uma ação, uma atitude dos 300 que estiveram com Gideão durante as batalhas. Você se lembra que no capítulo número 8, nós fizemos a exposição domingo passado do versículo 1 até o versículo número 21. E Gideão, ele reuniu 300 soldados, que foram os 300 que Deus disse que seriam necessários para destruir o poder dos midianitas. Eram 300 soldados contra mais de 130 mil midianitas e amalequitas juntos. Uma batalha que Israel não conseguiria vencer. Mas o Senhor deu vitória a Israel. Eles conseguiram esta vitória e, não satisfeito com aquilo que ele alcançou, ele continuou então numa batalha. Uma batalha pessoal, onde ele tinha o interesse de matar 2 homens, Zeba e Salmuna, conforme o versículo número 21, eles eram reis dos midianitas. Ele conseguiu isso porque ele tinha um desejo de vingança contra esses 2. Agora, esses 300 homens que estão com Gideão, eles fazem um convite. E o convite é muito simples. Por que você não se torna o nosso rei? Você conduziu a nossa batalha, você era o comandante, você era o chefe. E lembre-se que um dos pontos que Juízes aborda é justamente a falta de liderança. E quando a liderança ela morre, o povo se afasta de Deus. O que eles estão pensando é, se nós tivermos um rei, então esse rei terá filhos e os seus filhos irão sucedê-lo. E assim esse problema de liderança irá terminar. Mas o que nós temos aqui é algo estranho, porque você não tem a presença de Deus em momento algum. Deus não fala, Deus não se manifesta. E como ele não poderia se manifestar, sendo ele o Deus de Israel, aquele quem governa todas as coisas? Eles não consultaram a Deus, eles não se preocupam com a opinião de Deus, eles simplesmente fazem esse convite a Gideão. Por que você não se torna o nosso rei e assim, sucessivamente, a sua descendência também será o rei sobre nós? E nós temos por parte de Gideão uma negativa. Percebe que no versículo número 23 ele vai dizer que não, esse não é o meu interesse. Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós.
quem vai dominar? E ele é explícito em dizer, o Senhor dominará sobre vós. E você pode pensar que, nesse instante, Gideão, ele se lembrou a quem pertencia a glória, algo que ele havia esquecido. Algo que estava aparentemente anulado em seu coração, agora parece que voltou. Mas esse é um engano. Porque o restante do texto nos mostra que, não, Gideão, ele não está, de fato, negando o convite que foi feito a ele. Ele está sendo dissimulado. Ele está agindo de uma forma bem diferente das suas palavras. Eu jamais serei rei sobre vocês. O Senhor é quem vai ser o rei sobre vocês. Ora, que homem crente. Que palavra linda que ele está dizendo agora. Mas as atitudes que Gideão apresenta no restante do texto mostram que ele tinha sim a intenção de ser rei sobre Israel. E ele mostra isso quando ele faz alguns pedidos. Disse-lhes mais Gideão, versículo 24, um pedido vos farei. Dá-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro. E não eram poucas as argolas que eles tinham. Eles tinham tantas argolas e despojos, essa era uma prática comum. Quando você vencia um exército, os soldados eles tinham direito a ficar com os tesouros que pertenciam àquele povo. Eles então tinham esse despojo muito grande, esse número bem considerável de ouro e de outros utensílios que eram valiosos, e Gideão pede para ele. Ele faz esse pedido de forma bem dissimulada. Eu não quero ser rei, mas aquilo que vocês conquistaram eu gostaria que ficasse comigo. E perceba, ele não exigiu. Ele fez apenas um pedido. Prontamente atendido. Disseram eles, versículo 25, de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O versículo 26 mostra como era um grande despojo. Eram nada mais, nada menos do que 1.700 ciclos de ouro. Era um número considerável de ouro. Gideão, que era alguém que não tinha condições financeiras, como ele próprio se declarou em alguns momentos, quem sou eu e quem é a minha casa? Nós somos tão pequenos. Nós não temos condição de guiar Israel diante de uma batalha, de sermos usados pelo Senhor. Ele se apresentava aparentemente como alguém humilde. Nós sabemos que, na verdade, ele era alguém com falhas na sua fé. Era alguém que não tinha, de fato, confiança no Senhor. E era por isso que ele se negava a agir. Ele pedia sinais para Deus. Agora ele está se mostrando alguém que tem interesses próprios. E ele diz, eu quero um tesouro para mim, um tesouro particular. E ele reuniu um tesouro considerável. Mas perceba que o texto vai dizer que não apenas aquilo que os homens deram foi do poder de Gideão. Diz também, afora os ornamentos em forma de meia lua. No domingo passado, não sei se os irmãos se lembram, mas eu, lendo o versículo número 21, na parte final, eu disse, perceba que nós temos uma informação aqui que ela é relevante. Final do versículo 21 diz, e tomou os ornamentos em forma de meia lua que estavam no pescoço dos camelos, de Zeba e Salmuna. Por que o interesse nesses ornamentos dos camelos? Provavelmente esses símbolos representavam grandeza, realeza entre o povo midianita. Quando ele toma esses adereços para si, ele está mostrando que agora a realeza pertence a ele. Que ele agora é alguém forte, poderoso, importante. Ele está reunindo um tesouro e ele aparentemente tem uma coroa. Nos moldes daquele tempo, nos moldes daquela época, nos moldes daquela cultura, mas é isso que ele tem. No versículo número 27, nós vemos que isso vai ser o princípio das dores na história de Gideão. Diz ele, desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua casa em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. O que é que Gideão está fazendo? Ele está agora com um grande tesouro. Ele agora tem um exército pessoal, 300 soldados que estariam dispostos a lutar por ele em qualquer momento. Mas ele também agora tem um local onde o povo poderá adorar. Ora, lembre-se que é o povo de Israel. Eles não conseguem deixar de adorar. Quando eles não adoram ao Senhor, eles adoram a qualquer coisa que surja diante dos olhos deles. E adoração, irmãos, é um contexto que sempre envolve poder. Muitos se aproveitam de um poder eclesiástico para que eles possam ter ao seu redor pessoas que farão tudo o que eles quiserem.
Gideão aqui está transformando a sua casa em um centro de idolatria, mas também em um centro de poder eclesiástico. Porque agora ele não é apenas uma espécie de rei, mas ele também é uma espécie de sumo sacerdote. Ele tem agora o papel de guiar espiritualmente este povo, mas não aos pés do Senhor. Notaram, perceberam que a intenção dele não é de que o Senhor seja glorificado nem honrado, porque diz o texto que a partir daquela estola sacerdotal, o povo veio a se prostituir. O povo não veio a se tornar, de fato, um povo fiel a Deus. E é por isso que eu não consigo entender que, de fato, há aqui um período de paz durante 40 anos em que Gideão esteve sobre esta terra. O que nós temos, na verdade, é algo diferente de paz. Nós temos uma falsa paz, aonde o povo do Senhor está contra Deus. Veja, se você não está ao lado de Deus, você está contra o Senhor. E é essa a posição que Gideão assume juntamente com todos aqueles que estão se prostituindo a partir da estola sacerdotal que ele criou. Um centro de idolatria, poderoso, rico, aonde haveriam muitas pessoas dispostas a fazer qualquer coisa por Gideão. Porque, embora ele diga que não é rei, é exatamente isso que ele está se tornando. No verso 28 mostra por que ele está se tornando tão poderoso. Porque ele conseguiu destruir. Perceba que o texto faz questão de dizer que foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel. Por que essa informação retorna? Porque ela é crucial para entender por que é que o povo está seguindo a Gideão. O povo sempre seguia um libertador, um juiz. O objetivo que eles tinham era: nós precisamos nos livrar dos nossos inimigos. Aqueles que estão trazendo sofrimento sobre a nossa vida, eles precisam desaparecer. E não importa a forma, o meio ou por meio de quem isso vem. O importante é ficarmos seguros. E é por isso, então, que Gideão vai ser transformado neste grande líder, embora ele não pudesse ser, porque ele se esqueceu do Senhor. Diz o versículo número 29 que ele, e perceba também a mudança do nome, retirou-se Jerubaal. Esse nome foi dado pelo seu pai, lá no capítulo número 6, quando ele destruiu o templo que era em dedicação a Baal. E o nome de Jerubaal significa Baal contenda com ele. Quem é Baal? É o Deus de Canaã da chuva. Um Deus que era muito adorado, muito celebrado e que muitas vezes veio a ser adorado pelo próprio povo de Israel. Por que que o texto agora não chama Gideão mais Jerubaal? Há uma razão para isso. Diz que ele habitou em sua casa, mas a melhor tradução não seria habitou em sua casa, mas se assentou em sua casa. E qual a diferença entre habitar e assentar-se? Ele se assentou como um rei. Ele agora tem um palácio. É um palácio, irmãos, porque por causa da quantidade de pessoas que existirão juntamente com ele. Não é uma casa pequena. Versículo 30 diz: Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Um homem de Deus, um homem que serve ao Senhor, ele não poderia se esquecer de algo importante. Se ele deseja ser o rei de Israel, a quem ele deve consultar na hora de se assentar no trono? Ao Senhor. E o Senhor, como Deus de Israel, ele vai dizer o que poderia ser feito e o que não poderia ser feito por parte deste rei. E aonde estão as especificações para alguém que se tornaria rei? Deuteronômio. Deuteronômio vai dar de forma muito clara no capítulo número 17, a partir do versículo 17, aliás, do versículo 14 ao 20, todas as informações necessárias para que Israel pudesse escolher um rei e como este rei deveria se comportar. No versículo 17, do capítulo 17 de Deuteronômio, é dito: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Ou seja, esse é um rei que não está preocupado em servir a Deus. Este é um rei que está preocupado simplesmente em viver segundo os desejos do seu coração.
É uma liderança que não está comprometida com Deus. É uma liderança que está comprometida com ele próprio. Mas perceba, irmãos, que ainda há uma outra informação que ela é bastante importante para o restante da história no capítulo número 9. Diz assim: a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Por qual razão é dito que ele tinha uma concubina em Siquém? A concubina, no Oriente Antigo, seria como uma esposa de segunda categoria. Era geralmente quando alguém não conseguia ter filhos com a sua esposa, e então essa mulher viria para suprir essa necessidade, para que o homem tivesse então uma linhagem. Só que Gideão, ele já tem 70 filhos. Por qual razão o texto faz questão de destacar que ele tinha uma concubina e que ela estava em Siquém? E mais importante, por que é dito o nome de um único filho e não dos demais? Apenas um filho é destacado e ele se chama Abimeleque. Primeiramente, esta mulher ela é uma cananeia. E uma proibição também que Deus deu ao povo de Israel foi: vocês não devem casar com o povo de Canaã. Crente não casa com descrente, ímpio não se juntará com ímpio não se juntará com os santos de Israel. Era uma ordem que Deus estava dando. Por isso, quando o povo entra na terra, eles são sempre lembrados de que eles não poderiam se casar com os habitantes que ali estavam. Mas Jerubaal, ele não está preocupado com isso, porque ele vai ter esta mulher que vive em Siquém, uma cananeia, e ele vai ter um filho chamado Abimeleque. E o ponto é o significado do nome Abimeleque. O significado seria: meu pai é rei. Ora, o significado do nome de Abimeleque diz de fato qual era a intenção de Gideão. Gideão desejava ser o rei sobre Israel. Ele negou. Ele falou que não queria, que era o Senhor que iria dominar sobre eles. Mas as suas ações, as suas atitudes, o seu comportamento, os seus atos demonstraram algo bem diferente. Demonstraram que ele queria de fato a coroa, mas ele não queria servir a Deus. Ele queria servir a nação do Senhor? Não. Ele queria servir aos seus próprios desejos, aos seus projetos pessoais. Ele queria que a nação estivesse de fato honrando a Deus? Também não. O que ele gostaria simplesmente era de manter este povo sob o seu domínio. O que nós temos aqui, irmãos, é um relato de uma liderança que teve um grande declínio espiritual. Alguém que conheceu de forma muito clara o poder de Deus. Alguém que viu o livramento do Senhor. O Senhor disse: manda todo este povo embora, Gideão. Eu não preciso de tantos soldados assim. Eu preciso de apenas 300, para que Israel não se esqueça de que eu estou livrando a eles. Para que eles não pensem que a glória pertence a eles. Eles devem sempre se lembrar que a glória pertence a mim. Gideão viu o livramento de Deus. Gideão foi alguém usado por Deus. Mas Gideão é alguém que aqui no texto se apresenta como um apóstata. Alguém que abandonou o Senhor. Alguém que estava preocupado não com a glória de Deus, mas com o seu bem-estar. Ele estava usando a igreja para benefício próprio. E nós sabemos que essa é uma prática muito comum ainda em nossos dias. Não são poucos aqueles que utilizam a igreja para interesses pessoais. Falsos mestres, falsos pastores, que tomam uma igreja para si, enganam muitos e fazem com que Deus não seja honrado nem glorificado através do seu aparentemente ministério. Homens que só pensam em lucro, em bem-estar, em manter aprisionados aqueles que estão confiando nas suas palavras. Nós sabemos que essa é uma situação que acontece muito ainda em nossos dias. E o Senhor Jesus, ele advertiu para que nós tivéssemos cuidado. Em Mateus capítulo 7, ele vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores.
pelos seus frutos os conhecereis. Como é que você pode conhecer, de fato, se um pastor, se um líder eclesiástico é alguém que você pode confiar pelos seus atos? Se ele faz com que a igreja se afaste do Senhor, da sua palavra, se ele não está preocupado em, de fato, Deus ser o centro da adoração, nós temos então aí um picareta, um falso pastor. Alguém que, na verdade, é um lobo, que está no meio do povo de Deus para enganá-los, roubá-los e matá-los. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, tenha cuidado com quem você anda ouvindo na internet. Tem muito bispo por aí, tem muito falso apóstolo por aí. Aliás, nem existe mais apóstolo. Tem muito falso pastor por aí, que tem uma grande legião de seguidores, pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa por eles, mas que usam a fé simplesmente para benefício próprio. Olhe o que ele ensina, o que ele prega. Se no seu ministério ele passa a mão na sua cabeça ou ele expõe os pecados que você carrega no seu coração. Olhe se durante as suas mensagens, se durante o culto que ele realiza, a glória está centralizada em Deus ou simplesmente em um interesse de agradar os homens. Porque se for este o caso, você estará lidando com um falso pastor, um falso pregador, com alguém que está realizando na igreja uma falsa adoração. E esse é o problema, porque muitos crentes não estão observando isso. Mas o Senhor chama a sua atenção nesta noite. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com aqueles que estão em declínio espiritual, porque essa é uma das faces da apostasia. A outra face nós veremos na continuação do texto, quando nós percebemos que há um abandono completo da verdadeira adoração. Gideão, ele vai falecer, versículo 32. Ele faleceu, foi sepultado na sua cidade, e diz o texto que após a morte de Gideão, tornaram os filhos de Israel a se prostituir. Eles começaram a adorar os Baalins e puseram Baal-berite por Deus, versículo número 33. E isso nos chama a atenção, porque o próprio texto já tinha dito que havia um movimento de idolatria estabelecido pelo próprio Gideão. Só que, de alguma forma, o trabalho de Gideão era conter um avanço ainda maior de idolatria entre o povo de Deus. Você pode questionar, como é que isso é possível? E nós temos que entender que é a mão do Senhor. Que apesar de Gideão estar demonstrando ser alguém que não poderia guiar Israel, ele estava também contendo o avanço do mal dentro de Israel. E os deuses que aqui são apresentados, os Baalins, isto aqui nada mais é do que o plural de Baal. Então, são várias imagens de Baal espalhadas por toda a terra. Provavelmente em cada local onde houvesse uma comunidade, onde houvesse um povoado, ali existiria um centro de adoração a Baal. Por isso que são Baalins adorados. Várias imagens, vários locais em que o Senhor está sendo desonrado, em que o povo do Senhor está simplesmente rejeitando a tudo aquilo que ele fez. O Senhor os libertou, o Senhor os ajudou, os abençoou, deu a eles tudo aquilo que eles tinham, inclusive libertação frente aos seus inimigos. Mas esse povo se esquece muito facilmente de tudo aquilo que Deus faz, de tudo aquilo que Deus é capaz de produzir em suas vidas. Eles se esquecem e não somente isso, eles vão além. Não há limite para a idolatria. É um câncer que cresce e que vai tomando conta de toda a igreja. E quando nós percebemos, não há mais nada de bom. Eles não apenas vão estar adorando Baal, mas eles vão começar a fazer algo pior. Diz o texto que eles puseram Baal-berite como Deus. Quem é Baal-berite? É apenas mais uma manifestação de Baal? Sim, é apenas mais uma manifestação de idolatria. Todavia, na região de Siquém existia um padroeiro.
um São Sebastião. E Baal-Berite significa Senhor da Aliança. Então, quem é o Deus de Israel? O Deus da aliança. Eles estão deixando o verdadeiro Deus e a verdadeira aliança e, por alguma razão, estão adorando um falso Deus de uma falsa aliança, mas que era muito celebrado em Siquém. E quem é que morava em Siquém? A concubina de Gideão. Era lá também que vivia um homem chamado Abimeleque, filho de Gideão. Existe relação? Sim, mas isso será visto no próximo domingo. Na história de Abimeleque, capítulo 9, descreve o seu reinado de terror sobre Israel. Mas aqui basta saber, irmãos, que o Senhor, aquele que tanto fez por estas pessoas, está sendo simplesmente trocado, abandonado, rejeitado, como se ele não fosse nada, como se ele não tivesse valor. O Senhor, como diz o versículo número 38, não é lembrado pelos israelitas. Eles se esqueceram de quem era Deus. E eu quero que você saiba um detalhe importante. Não é que esse povo agora tem amnésia. E a imagem de Deus foi apagada de suas mentes e de seus corações. Não é isso. É como você se esquecer de algo, mas que na verdade está presente na sua mente. Eu quero me esquecer daquele dia. Eu me esqueci daquele dia. Mas isso não é verdade. Você se lembra. Você sabe o que aconteceu. Você sabe os fatos envolvidos. Ou seja, eles não se esqueceram de fato do Senhor. Eles sabem o que Deus fez. Eles sabem o caráter de Deus. Mas, como diz o texto, eles apagaram a imagem do Senhor do meio deles. Eles não querem lembrar do que Deus já fez. Seu Deus que os livrara do poder de todos os seus inimigos em redor. Eles simplesmente dizem ao Senhor: nós não queremos mais o seu agir. Não queremos mais a sua bondade, não queremos mais a sua proteção. Isso geralmente acontecia lá no período dos juízes por um tempo. Quando é que esse povo se lembrava do Senhor? Quando eles voltavam a sofrer. É por isso que eu tenho dificuldade em enxergar, de fato, uma paz verdadeira entre os israelitas nesse período de Gideão. Eles não estão em paz. Não há paz com o Senhor. Eles estão em inimizade. Eles estão em um período terrível. Era melhor que eles estivessem em guerra contra algum povo idólatra e não se tornarem eles os idólatras. Mas eles se tornaram. Gideão, de alguma forma, estava contendo o mal para que ele não se espalhasse e para que este povo não abandonasse de forma completa e definitiva a verdadeira adoração ao Senhor. Eles se esqueceram de completamente tudo e passaram a adorar somente a Baal-Berite, o falso Deus da aliança. Diz ainda o versículo 35, que eles não usaram de benevolência com a casa de Jerubaal. E essa também é uma característica daqueles que são idólatras. Não dá para confiar neles. Qual era a proposta deles? Nós queremos que você reine sobre nós e depois de você o seu filho e assim por diante. Eles estavam mentindo. Eles queriam Gideão durante algum tempo, mas Gideão morreu. Agora não tem mais valor nem ele, nem a sua casa e nem as palavras que nós usamos. Ora, se eles se esqueceram das palavras ditas diante do Senhor, nós te serviremos, nós viveremos somente para a tua glória. Não se esqueceriam também das palavras que usaram para com alguém que de alguma forma os beneficiou? Sim. Esqueceram-se do Senhor, esqueceram-se do seu libertador. Porque mesmo em meio a todo este caos, Gideão ainda aponta para aquele que é o libertador perfeito. Nos aponta para Cristo Jesus. Aquele que um dia irá trazer sobre esta terra uma resposta a toda a apostasia que é vista em nossos dias. Em muitas igrejas evangélicas não há adoração de fato. Em muitos locais em que aparentemente Cristo está sendo adorado, na verdade ele está sendo rejeitado, substituído. E talvez você fique um pouco sempre preso à imagem de que idolatria é aquilo que é realizado dentro da Igreja Católica. Sim, aquilo é idolatria. Mas no meio do cenário evangélico brasileiro, o que mais há é a apostasia de adoração.
Muitos que se dizem crentes e que dizem servir ao Senhor trocaram a adoração a Deus pela adoração aos homens. O que é que o homem gosta? Escurece tudo aí, apaga as luzes, joga fumaça para cima, traz uma mensagem que deixe todo mundo emocionado. Traz uma mensagem que todo mundo fica aí com vontade de voar. Aonde o pregador vai dizer que não há limite para aquilo que você quer, que se Deus deixou você ver, Ele não vai ser irresponsável de não te dar. E tem muita gente batendo palma para isso. Curtindo em rede social todas as aberrações que são ditas, como se isso fosse uma forma de adoração a Deus. Na verdade, você se torna também um idólatra quando você apoia esse tipo de evento, esse tipo de pregador e esse falso culto a Deus. Deus está sendo desonrado em muitos lugares. E muitos crentes estão se tornando, então, participantes deste ato de idolatria. Veja, onde de fato não há princípio regulador do culto, não há culto. Aonde Deus não diz como ele vai ser adorado, ele não está sendo adorado. E se você participa disso, você se torna idólatra. Você se torna alguém que rejeita a Deus, porque você diz para Deus, pouco importa o que você diz, eu quero do meu jeito, da minha forma. Se for divertido, se for alegre, se emociona, se traz algum tipo de despertar ao meu coração, é isso que eu quero, é isso que vale. Idólatras. Idólatras. É o que o Senhor está dizendo nesta noite para você. E o que é que Deus vai fazer além disso? Gideão aponta para o libertador perfeito. E talvez, claro, você tenha uma imagem muito romântica sobre Cristo e você acha que Cristo abençoa todo lugar que diz adorar a Ele. Mas se a adoração não é conforme a prescrição de Cristo, nós temos uma outra imagem de Cristo resolvendo essa situação. Apocalipse capítulo 2 nos diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Na igreja de Tiatira existia uma mulher que estava se dizendo profetisa e que ela conduzia a igreja para a prática da prostituição. Tanto prostituir-se de forma sexual, como também o comer coisas sacrificadas aos ídolos. Eles participavam das festas pagãs daquela época. O São João, que às vezes você participa de forma bem descarada, coloca sua roupinha de xadrez e vai lá para o meio dos ímpios celebrar a São João e a São Pedro, porque você diz que tem liberdade em Cristo. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. E qual o problema, pastor? Domingo eu estou na igreja, sábado eu posso ir olhar as rodas de São João, não tem nenhum problema não, eu só vou comer milho assado. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, versículo 21. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Essa adulteração aqui que ele fala, e é Cristo que está falando, é sobre você deixar de adorar somente a Ele. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Eis o final daqueles que são idólatras. Quem está dizendo é o próprio dono da igreja, Cristo. Eu vou matar vocês, eu vou destruir vocês, eu vou acabar com a vida de vocês. Vocês estão me desonrando, então se preparem para aquele poderoso dia que nós estamos estudando na escola dominical. Claro, aqueles que vêm, aqueles que ficam dormindo não estão aprendendo isso não. Aquele dia glorioso em que o Senhor vai vir e Ele vai trazer o quê sobre os ímpios, sobre os idólatras? Condenação. Ainda bem que você está na igreja, que você é parte da igreja presbiteriana do Brasil e que você está livre disso. Não é isso que vai livrar você da ira vindoura. Porque muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, evangelizamos, fizemos tantas coisas. E Ele vai dizer, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Vocês não pertencem a mim. Vocês não fazem parte do meu rebanho.
Vocês não me adoraram como eu disse para adorar. Vocês estiveram no meio daqueles que eram idólatras. Vocês se tornaram idólatras. Vocês apostataram da fé. Vocês acharam que simplesmente dizer que era evangélico era suficiente. Mas eu queria o coração de vocês. Vocês se comportaram como o fariseu na oração dele do publicano. Se acharam muito justos, muito crentes, mas não adoraram a Deus da forma como ele disse que ele deveria ser adorado. Vocês abandonaram ao Deus da aliança em nome daquilo que vocês gostavam, daquilo que vocês achavam que era bom. Em nome do São João, em nome do carnaval, em nome das festas ocultas, em nome da prostituição, das relações sexuais ilícitas, em nome do adultério, em nome de observar na internet práticas de prostituição através da pornografia. Vocês abraçaram tudo isso. Tudo isso pertence ao mundo. E vocês acharam que poderiam fazer parte disso. Pois bem, Gideão fracassou enquanto líder. Fracassou enquanto juiz. O seu Cristo não. Ele vai voltar. E meu irmão, o que eu posso te dizer é: arrependa-se dos seus pecados. Se você está apostatando da fé, se você está ouvindo falso pregador por aí que diz que você pode viver do jeito que você quer, que você pode ser homossexual, que você pode adulterar, que você pode olhar pornografia, que você pode ir para as festas de São João que tiver, que você pode ir para tudo que é lugar, que você pode fazer tudo que está no seu coração, se você não está adorando a Deus de forma como Ele diz que é para ser adorado, se você não está preocupado em, de fato, zelar por esta adoração, se o que você quer é simplesmente que algo toque você, emocione você, o Senhor vai dar uma resposta clara a você. Eu vou destruir vocês. Mas não precisa ser assim. O Senhor também é gracioso e misericordioso. Vá até o Senhor. Se o seu coração foi tomado pela apostasia, nesta noite o Senhor te lembra: arrependa-se. Volte-se para mim. Avive o seu coração. Sempre que você estiver indo por este caminho, volte para Deus. Volte para o verdadeiro libertador, que é Cristo Jesus. Mas faça isso enquanto é tempo. Porque depois de morrer, ou depois que ele voltar, não tem mais jeito. Nós temos, irmãos, algumas lições que nos são importantes. Em primeiro lugar, não seja guiado por líderes em declínio espiritual. Você que está, de alguma forma, escutando a Universal, Mundial, e por aí vai. Você que está escutando algum bispo por aí, você que está escutando algum apóstolo por aí, você que está escutando pregadores que dão a libertinagem para que você pratique tudo aquilo que você quer. Se você está escutando esse tipo de gente, você está pecando contra Deus. Você está ouvindo aqueles que já caíram espiritualmente, aqueles que são falsos pregadores, aqueles que são lobos, devoradores, aqueles que estão usando a fé de pessoas que não entenderam quem é Deus de fato. Não siga esses falsos mestres. Não seja também um falso mestre. Não diga para as pessoas que elas podem viver como elas quiserem. Basta simplesmente ter fé em Cristo e está tudo certo. Basta simplesmente dizer: eu sou evangélico e está tudo bem. Não é assim que funciona. O Senhor quer muito mais. Esteja alerta aos sinais de idolatria na sua igreja. Como é que você perceberá que há idolatria na sua igreja? Por meio das canções. Canções que exaltam o homem e não a Deus. Canções que falam sempre sobre o homem agindo, fazendo, da importância do homem, do valor do homem, de como o homem é especial. Isso é idolatria. O louvor deve ser para a glória de Deus, para apresentar a majestade, a sublimidade que há no Filho de Deus. O louvor deve ser centrado na pessoa e na obra de Cristo Jesus, não naquilo que nós fazemos, não naquilo que nós aparentemente achamos que somos. O louvor é para exaltar ao Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário. A pregação, ela não pode ser simplesmente um manual de faça isso, faça aquilo. Ela deve conduzir você até Cristo. A pregação não deve ser algo que vai simplesmente acariciar você, que vai falar palavras agradáveis que você gosta tanto de ouvir. A pregação verdadeira virá em confrontação à sua vida.
O pastor, ele deve expor os seus pecados à luz da Escritura. E se você fica magoado com isso, é porque você é imaturo espiritualmente. É porque você está apostatando da fé. Você prefere ouvir falsos pregadores que vão falar coisas inúteis, quando o que você deve se ater é aquilo que é eterno, sobre as verdades de Deus, sobre tudo aquilo que é necessário de fato para que você sirva o Senhor. Se a pregação não foca em Cristo, se ela não fala sobre os seus pecados, se ela não demonstra a necessidade que você tem de um Salvador, essa pregação nada mais é do que um manual de idolatria. Deus rejeita, Deus condena, e você também deve rejeitar e condenar. Se o culto é organizado, não para que Deus seja de fato exaltado, mas para que todos se sintam bem, para que todo mundo se sinta muito animado, para que haja um envolvimento emocional tão grande que no final do culto você sai feliz da vida, como um passarinho que saiu da gaiola, mas você não se lembra de nada que foi feito a respeito de Deus, porque tudo ali foi feito para você. O culto era direcionado a você, para agradar você. Isso é apostasia. Isso é pecado. E você não deve participar de algo desta natureza. O culto é para Deus. E deve centralizar-se na glória de Deus. Não esteja no meio dos idólatras. Não faça parte disso. Não bata palma para isso. Não dê like para isso. Não assista isso no YouTube. Rejeite. Porque é isso que Cristo quer que você faça. O avivamento, certamente, é sempre lembrado. Muitos sempre oram pedindo: Senhor, aviva a tua igreja. Sobre a apostasia, poucos se recordam, mas ela está em nosso meio. Olhem, observem, vejam se a apostasia está no meio de vocês e principalmente no coração de vocês. E a única forma de resolver isso é indo até o libertador perfeito, Cristo Jesus. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o louvor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo Deus, eterno Pai, te pedimos mais uma vez que o Senhor seja conosco, nos guardando da apostasia e livrando o nosso coração de todo o mal, ó Pai, que nós somos capazes de produzir. Nos livra, ó Deus, de nos afastarmos de Ti, de nos afastarmos da verdadeira adoração. Nos livra, ó Pai, de sermos idólatras, de ajudar a crescer a idolatria no meio evangélico. Que o Teu povo, ó Deus, possa rejeitar isso e possa lembrar que a Ti pertence toda a glória pelos séculos dos séculos. E é em nome de Jesus Cristo que nós hoje te oramos. Amém.